rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Olha que coisa maravilhosa. E a saudade. Olha que coisa mais linda. Isso foi gravado, segundo ele, por Elisete Cardoso, querida amiga da nossa família. Tinha um evento familiar. Tem que fazer um show em ordem, bacana. Sempre ela contratada. A gente amava a Elisete. Ó, estamos voltando com todo o seu e dedicado agora ao seu amigo fiel. Sabe por quê? Porque é hora de Todo Pet. Bom, se da noite pro dia o seu cachorrinho, o seu gatinho passou a chorar boa parte do tempo, deixou de brincar, perdeu o apetite, saiba que nesses sinais nem sempre significam depressão, estresse, como podem parecer à primeira vista, né? Nós vamos entender a mudança de comportamento do seu amiguinho com a ajuda da nossa parceira, a veterinária e diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, que é uma referência em hospital veterinário aqui na nossa cidade, que é Fernanda Fragata. Oi, Fê, tá boa? Obrigado por ter vindo. Bem? Como é que tá o Mário? Prazer, tá bem. Tá Criançada? A criançada tá animada. Estão lá com o Madureira agora? Madureira e a Sena agora. A Sena já chegou. Já chegou também? Já chegou. Madureira já esteve aqui. Já, tá pequenininha, 3 meses. Oh, meu Deus, legal. Tá legal. se adaptando. Bom, Fernanda, os animais ainda não falam, lamentavelmente eles não falam, né? Mas além do latido, do miado, que são as vozes deles, né? É possível que os pets se comuniquem, né, através do comportamento. O que pode significar, por exemplo, você falou isso uma vez aqui, mas quando um cachorro está bebendo muita água? Então, é muito importante a gente que convive com eles no dia a dia, né, qualquer mudança mínima que seja, ficar atento, porque pode ser sinal de algum problema mais sério e sempre que a gente consegue detectar precocemente, as chances de tratamento e até de cura são maiores. Então, quando eles começam a beber muita água, né, então existem várias possibilidades. Então, ou roubou alguma coisa meio salgada e aí acabou ficando com mais sede, isso seria o menos ruim. Mas a gente tem diabetes, que os cães e os gatos também podem desenvolver, principalmente na meia-idade, principalmente aqueles que têm uma dieta desbalanceada, uma dieta desregrada. Então, com o aumento do ganho de peso, essa alimentação que a gente às vezes compartilha, então está muito frequente os casos de diabetes. Problemas renais, né? Então insuficiência renal, também cães idosos, de meia idade para idosos, já podem desenvolver e aí entra uma predisposição familiar, né? Mesmo genética, da raça ou da espécie. E a gente, com o passar dos anos, né? A tendência é cada vez mais eles terem, a gente tem um número maior de casos de insuficiência renal, principalmente os gatos, né? Os gatos idosos têm uma frequência maior. Então, ficar atento, tá bebendo muita água, normalmente eles também fazem muito xixi. Então, às vezes você não percebe que está bebendo água, mas você percebe que a caixinha de areia está ficando suja com mais frequência, ou então o cachorrinho está fazendo mais xixi do que o habitual, ou está, né, molhando mais, então a fraldinha que eu trocava 2 vezes por dia, agora eu tenho que trocar mais vezes. Então, são sutilezas que você tem que... Isso significa o quê? Quando começa a fazer xixi demais, também problema renal? Também problema renal ou a diabetes, são os mais comuns, né, que a gente acaba tendo. Agora, é diferente fazer um volume grande de xixi ou fazer poucas quantidades muitas vezes. Entendi. Então, se isso está acontecendo, pode indicar algum problema, cistite, uma infecção urinária, ou às vezes cálculo, dificuldade para estar esvaziando essa bexiga. Então, por alguma obstrução, alguma coisa que está incomodando, principalmente as fêmeas, né? Gato, quando está fazendo xixi fora da caixa, então é importante também. Então, quem não tem gato não entende a importância do gato fazer xixi, suas necessidades na caixa. Qualquer mudança nessa rotina já indica que alguma coisa está errada. E aí pode ser tanto problemas urinários, pode ser que ele está com a caixa de areia não está mais adequada para ele. Então, os mais idosos, eles podem começar a ter problemas articulares. Então, às vezes, a caixa é um pouco alta ou está num local onde ele precise subir.
e às vezes as articulações já não estão mais tão sadias para ele estar dando esse impulso. Então, tudo isso a gente tem que observar, né, para poder ajudar quando você chegar no veterinário, você passando essas informações, você adianta muito, né, no diagnóstico, auxilia muito no diagnóstico e com isso a gente consegue instituir o tratamento o mais rápido possível para trazer um conforto. Agora, Fernanda, e quando não quer comer? Isso Quando já não aconteceu. quer comer, assim... Aí eu acho que aí é alguma coisa errada mesmo. Aí né? abrange um número maior de problemas, né? Tá. De possibilidades. Então, ele não quer comer porque ele está enjoado, porque ele está com algum problema de estômago, porque ele está com alguma alteração metabólica. Então, os pacientes renais ou mesmo os diabéticos, quando estão descompensados, também param de comer. Ele pode estar com problema na dentição, com alguma alteração, algum machucado ou algum tumor na cavidade oral, na boca, Tá. né? Algum dente que está com tártaro ou que está com alguma alteração e que na hora que ele vai apreender o alimento dói, então ele evita. E aí, ele não, então é importante observar, ele não quer comer, ele nem chega perto da comida, ou não, ele chega até a bocanha, devolve e não come mais. Então, às vezes uma sutileza dessa já ajuda a identificar. Não, então se ele tem fome, porque ele abocanhou, mas ele devolveu, é porque alguma coisa está incomodando na hora de apreender o alimento. Então, aí a gente vai procurar, né, na boca, se tem alguma lesão, algum tumor ou algum dente que está, né, mole ou está caindo e com isso está causando essa dificuldade. E aí, excluído isso, né, aí a gente vai pesquisar as causas metabólicas mesmo, que pode ser uma infecção, pode ser um problema renal, pode ser problemas hepáticos, né? Os cardiopatas também tendem a diminuir bastante o apetite, eles ficam mais debilitados. Então aí a gente passa a ter que fazer alguns outros exames para poder diagnosticar o que realmente levou a essa falta de apetite. Isso vale para gato também. Isso vale para gato também. E o gato, ele tem uma sutileza muito maior do que o cão, né? Então, o cão é aquela coisa, né? Ele é mais... as coisas são mais aparentes. No gato, você tem que prestar muita atenção, porque são... né? E principalmente, o cão, você coloca a comida 3 vezes por dia, comeu... né, tira, então você consegue observar melhor. O gato já é outro manejo, então você tem que observar durante o dia, porque você tem que deixar a alimentação à vontade. E se você tem mais que um gato, então o tutor tem que prestar muito mais atenção, porque às vezes o outro está comendo, um está comendo, o outro não, e aí você até perceber, às vezes pode levar um tempo maior. Então é importante na brincadeira, né, no dia a dia, estou trabalhando, mas está de olho vendo o comportamento, qualquer mudança, é importante você estar conversando com o seu veterinário de confiança para esclarecer e resolver se tiver qualquer problema. Quando eu era pequeno, eu me lembro que quando o gatinho, o gato, o cachorro comia grama, você está comendo grama? Não, é porque está com dor de barriga. Isso é verdade ou é mito? Então, acontece. Às vezes, quando eles estão enjoados, né, eles comem a grama para tentar melhorar um pouco esse enjoo ou mesmo para estimular o vômito. Então, isso acontece. Tá, às que vezes vomitam logo em seguida, é verdade. Às vezes eles não estão muito bem, a comida não caiu muito bem, isso pode acontecer. Agora, tem alguns animais que comem grama por alguma deficiência nutricional. Então, às vezes não está com a dieta adequada ou está com alguma verminose, com algum problema que está roubando esses nutrientes, então está com uma boa dieta, mas alguma coisa está roubando esses nutrientes e aí ele está demonstrando dessa forma. Então, comer terra, comer grama, né? E ficar atento, porque se for um mau hábito, então às vezes pode ser só um hábito. Ele gosta de comer uma graminha. Então, ficar atento com as plantas tóxicas, porque a grama não tem problema, Lógico. mas existem algumas plantas que, por exemplo, a violeta, que muita gente tem em casa, que é tóxica. E aí você pode ter complicações. A violeta em si não, mas aquela que chamam de violeta, que é menorzinha. Ali é brabo. Então, às vezes, neriácea, ali... Aí é complicado. Sante Então Paulia. tem que tomar muito cuidado. Sante Paulia, é muito verdade. cuidado. Agora, e quando come demais? Porque falando só de comer pouco, não comer, e quando come demais? Quando come demais, os diabéticos podem comer demais, mas aí você percebe que eles, apesar de comerem muito, eles perdem peso, Tá. né? Ou pode ser um mau hábito também.
né? E aí você acaba tendo a obesidade. Mas normalmente, ou verminose também, apesar de muita gente pensa que verminose não tem mais. Não, temos muita verminose ainda, é importante fazer exame de fezes, é importante estar vermifugando periodicamente, porque às vezes você não vê, a pessoa acha que tem que ver os vermes nas fezes para saber se o cachorro está com verme ou não. E não, a gente tem protozoários, tem alguns vermes que não vão sair nas fezes das formas que saíam antigamente. Então, tudo isso é importante a gente detectar para estar prevenindo também e corrigindo isso no manejo. Uma coisa que você e o Mário já falaram para mim é que o pelo é um bom indicativo da saúde do animal. Sim. Se o pelo está maravilhoso, tá bonito, é sinal de saúde. E quando está falhado, quando tem algum problema de pelo, significa alguma coisa também? Sim, então, pelo quebradiço, mais opaco, pode ser deficiência nutricional. Então, algumas vitaminas, alguns ácidos graxos, minerais, podem estar em falta nessa dieta ou sendo perdidos de alguma forma. Algumas doenças endócrinas, né? Então, a gente tem o hiperadrenocorticismo, por exemplo, que é uma disfunção de uma glândula endócrina, que você acaba tendo um excesso de corticoide na circulação, e aí é muito comum você ver aqueles poodles com o pelo bem ralinho, quase sem pelo, né? E com o abdômen, né, a barriguinha mais arredondada. Então, né, o veterinário bate o olho, já suspeita, opa, tem que pedir o perfil endócrino porque alguma coisa está errada, né? E às vezes o tutor acha que apenas, tá ficando mais velhinho, né? Então, o cachorro não, só a idade avançada não justifica esse tipo de alteração. Alteração no pelo, alteração na atividade, né, dor, né? Muita gente tem dificuldade de perceber que o cachorrinho ou que o gato está com dor, né? Por quê? Porque muitas vezes eles apenas diminuem a atividade, ficam mais quietos e aí associa-se isso à idade avançada. Não, idade avançada não significa baixa de atividade nesse nível, né? Então, diminui um pouco, dorme um pouco mais, mas não em excesso, né? Eles ainda continuam na ativa e a gente tem que investigar para ter, né, uma vida saudável e com qualidade. Doutora Fernanda Fragata, muito obrigado por ter vindo. Fernanda, como você sabe, ela é diretora do hospital, que eu vou dizer, é uma referência aqui em São Paulo, o Hospital Veterinário Sena Madureira. Obrigado, querida, mais uma vez, viu? Obrigada mais uma vez pelo convite, eu adoro estar aqui com você. Obrigado, querida, obrigado. Dá um abraço no Mário. Então, sim.